Sou grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez retornar a esta igreja e desta vez fazer menção da palavra do Senhor juntamente com cada um de vocês. A minha palavra hoje é de gratidão a Deus pela vida do apóstolo Rodrigo Salgado e a todos que com ele trabalham, sua família e a todos vocês que vieram hoje para cultuar a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Cantares de Salomão, capítulo 5 e o versículo 2. Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, capítulo 5 e o versículo 2. É o texto que iremos meditar nesta noite. Aleluia. Cântico dos Cânticos, ou em algumas traduções, Cantares de Salomão. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quantos acharam, digo amém. Cantares, capítulo 5 e o versículo 2, diz assim o texto que iremos meditar nesta noite. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, irmã minha, amada minha, pomba minha. Ó Imaculada, a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Amém? Assentai-vos, por favor. Este é o texto que Deus colocou ao meu coração para meditar junto com a igreja nesta noite. Haja visto que todos nós adentramos essas portas a fim de ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor, mais uma vez, ecoa nesta casa, falando a respeito do texto do capítulo de número 5 e o versículo 2. E para entender esse texto, se faz necessário entender o que vai anteceder o que está escrito nele. A história conta, ou alguns historiadores vão dizer, que para entender esse texto de uma forma mais clara, se faz necessário entender tal história, que havia na terra um homem que era conhecido em toda a terra pelas suas propriedades, a quantidade de terras que ele tinha. Ele fazia anualmente algumas viagens por essas terras a fim de olhar o andamento de cada uma delas, a produtividade. A história conta que cada viagem que ele fazia era uma festa na região onde ele chegava. Haja visto que as moças aguardavam pela volta dele. Elas tinham conhecimento de que a qualquer hora ele podia vir. Não tinha hora, não tinha uma data marcada, mas de repente ele podia surgir. Então essas já tinham também o conhecimento de que as suas vestes deveriam estar sempre limpa, elas deveriam estar apresentável ao seu Senhor, independente da hora e do momento que ele viesse chegar. Houve dias difíceis, dias em que a temperatura estava quente demais, mas era dentro do lagar que elas trabalhavam amassando uvas. Era normal que as uvas das amigas dela estourassem e sujasse a roupa de uma e outra. O normal era que até a altura de sua cintura fosse sujo, mas algumas dessas tinham até a altura da sua cabeça sujeiras. A história vai dizer que ele sai do seu palácio a fim de vistoriar, e se tem uma coisa que ele gostava de fazer, era analisar o comportamento de cada um daqueles que trabalhavam para ele, a conversa deles, se havia alegria ao final de tarde no rosto de cada um deles. Houve um dia em que o amado, esse homem que era tão rico, e na Bíblia é identificado como o amado, ele saiu do seu palácio e ele vai chegar a uma terra longínqua. E quando ele chega nessa terra, uma moça que havia tomado o lugar da sua mãe, haja visto que essa já estava com idade avançada e agora vai dar continuidade no trabalho da mãe.
esta moça está trabalhando no lagar. A sua mãe havia desenvolvido ao longo do tempo uma forma de ir para casa e não mostrar a sujeira que havia na sua roupa, pelo menos até da porta do lagar, até a porta da casa dela, ela ia cobrir a sujeira do dia de trabalho. Esta moça trabalhava e quando ela saía da porta do lagar, ela lavava os seus pés, soltava uma espécie de cinta, e quando soltava esta cinta, era uma nova renda que iria cobrir toda a sujeira de um dia trabalhado. O amado chegou exatamente no lagar onde essa moça trabalha, sem que ela saiba, sem que ela perceba que ele está ali. Então ele está analisando o andamento do trabalho, conversando com o vinhateiro, perguntando como é que anda a produção, qual é o pensamento daqueles que trabalham para ele. E de repente ele percebeu que o sol estava indo embora, ele percebeu que era hora dessas moças irem embora. Então ele dá uma parada e vai se aproximar do lagar. Quando ele se aproximou, ele percebeu que as moças saíam, algumas sujas demais, outras um pouco menos. Então ele percebeu que ao final da fila, uma dessas moças que estava saindo estava com as suas vestes um tanto quanto curta quanto as demais. Logo despertou nele a curiosidade de se aproximar até a ela e ter o conhecimento por que é que o comportamento dela é diferente, por que é que ela está com a roupa um tanto curta, diferente das demais. E antes que ele chegue até ela, ela solta aquela fita na sua cintura e desce até a altura dos pés um novo vestido, cobrindo toda a sujeira do dia a dia. Então quando ele chega perto dela, a pergunta é: moça, o lagar não é seu, o trabalho não é seu. A minha pergunta para você é: por que é que você tem tanto cuidado com o trabalho aqui nesse lugar? O dia foi triste, foi pesado, o sol foi escaldante. A minha pergunta é: por que é que você insiste no trabalho com essa roupa tão afadigante? A resposta desta moça para o seu senhor foi: a minha mãe, ou a geração da minha família, disse que vai haver um dia em que o Senhor, o dono deste lagar, vai se retirar do seu palácio e virá até este lagar onde eu sofro tanto e vai tirar todo o meu sofrimento. A promessa que foi feita para a minha geração é que haverá um dia em que todo o meu sofrimento vai ter um fim. Eu sofro agora, mas eu sofro com a ciência de que a promessa que foi feita sobre a minha vida não vai acabar em mim, não vai parar da minha geração, mas antes que eu venha até morrer, eu vou ver acontecer o que? A chegada do meu Senhor a esse lagar, e vai cumprir tudo aquilo que foi prometido à minha geração passada. Aleluia. Enquanto ela está conversando com ele, então ele vai se revelar a ela, diferente do capítulo de número 1, que ele vem disfarçado de pastor de ovelha. Agora neste capítulo 5, ele vai dizer para ela: sabe você quem eu sou? Eu sou de fato o homem que você está esperando, eu sou o dono desta propriedade. Ela vai dizer para ele: permita-me que eu vá até a minha casa, meu Senhor, que eu lave as minhas roupas, ou coloque roupas novas e claras. Então também venha colocar sobre o meu corpo perfume e torne a me apresentar novamente. Para surpresa dela, não foi concedida a oportunidade, mas ele disse para ela: eu fiz uma promessa para muita gente, mas desta vez a promessa será unicamente só para você. Desta vez eu não vim lhe buscar, eu vim para vistoriar, mas vai haver um dia em que eu vou voltar aqui e vai ser para levar você comigo. Continua perseverando cuidadosamente das suas vestes, porque o dia em que eu voltar a este lagar não vai ser para conversar, não vai ser para dar você conselho, direcionamento, mas quando eu voltar a este lagar, vai ser de fato para tirar o fardo que tem pesado sobre o seu corpo, vai ser para enxugar as lágrimas que você derrama escondidinho dentro desse lagar e ninguém percebe. Quando eu voltar, a coisa vai ser diferente. Então eu vou entender que Deus colocou ao meu coração tal mensagem, vendo no coração da igreja algumas pessoas que adentraram este lagar,
dizendo: Deus, como seria bom se a tua voz soasse desse ambiente ao meu encontro, ao menos dando para mim uma direção a seguir, ao menos dizendo para mim que amanhã vai ser diferente, que amanhã as coisas vão mudar, que amanhã eu não vou chorar como eu tenho chorado todos os dias, mas se eu chorar amanhã, vai ser porque eu vou encontrar a tua presença diante da minha vida, dizendo: eu vim para colocar um ponto final nesse desespero que você está passando, nessa angústia que você está vivenciando. Ele vem, ele fala com ela e dá a ela a promessa. Você vai se identificar agora, porque ele faz a promessa e vai embora. Ela continua trabalhando. Agora ela vai aumentar o seu cuidado com as suas vestes. Eu tenho uma promessa, então eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar. E o tempo passa. E aqui vem o problema: o tempo passa. E na nossa cabeça a gente entende que ele se esqueceu de nós, e a gente deixa de lado que quem fez a promessa é o amor da nossa vida. Ele fez a promessa para ela. Só que esse fardo pesado do dia a dia às vezes até impede a gente de adentrar essas portas. Esse fardo do dia a dia faz com que a gente adentre aquela porta se arrastando, chorando, dizendo: Deus, obrigado porque eu consegui entrar aqui e encontrar um lugarzinho aqui dentro, e mesmo sem palavras, tudo que eu tenho para dizer é um obrigado por estar aqui dentro. Os dias estão passando e de repente ela entendeu. Não foi as amigas, não foi alguém que falou para parar, foi ela quem decidiu parar. Ela cansou de todos os dias cumprir um ritual: chegar em casa, lavar os pés, lavar o seu corpo e colocar vestes brancas e ficar aguardando da janela ou da porta a volta daquele que fez a promessa. Cansou, e ela resolveu, diz o texto, dormir. Eu vou dormir porque a promessa não está acontecendo. Eu vou dormir porque ele prometeu, mas me abandonou. Eu vou dormir porque acontece na vida de A, do B e do C, e na minha não acontece. Eu vou dormir. Só que vamos adentrar no capítulo de número 5, e você vai ver que quão triste vai ser a história que até agora foi linda. No capítulo 5 a Bíblia vai narrar que houve um dia em que o amado acordou, e quando ele acordou percebeu que no seu coração havia uma alegria que durante toda uma vida ele não tinha sentido. Tendo a ciência desta alegria, ele então começou a procurar dentro do seu palácio alguma coisa que viesse dar um contraste a esta alegria que ele está sentindo. Mas ele não encontra. E não encontrando, diz o texto, que ele chamou alguns convidados e vai com ele até o jardim. Ele à frente, os convidados atrás. Era necessário que ele fizesse 2 refeições, ou servisse 2 refeições, com intervalo de 2 horas aos convidados. Mas o texto vai dizer que essa busca que ele está tendo faz com que ele faça algumas coisas estranhas. Ele adentra o lagar, e na primeira refeição, que seria o leite, ele misturou o leite com vinho e tomou. E após tomar, ele deu aos convidados. Os convidados estão olhando: é estranho, o negócio é feio, mas aqui Deus já fala comigo. Por mais feio que seja a tempestade que está formando contra a minha vida, se eu estou espaldado em Cristo Jesus, não vai haver mal contra a minha vida. Pode ser feio do jeito que for, mas se é Deus que está colocando diante da sua vida, pode ser para lhe provar para aquilo que você quer ganhar daqui a pouco. Então eu vou entender que pode até ser feio a situação, mas eu não estou sozinho, porque é Deus quem está me servindo. A Bíblia vai dizer que o amado continua a fazer coisas inusitáveis. Ele então deixa os convidados, ele serviu
as 2 refeições em 1 hora só. Então ele sai, e quando ele sai, está caminhando dentro do jardim, e de repente ele encontrou favos de mel. A história conta que ele pegou o favo de mel e se alimentou dele. Então vale a pena eu dizer para você que não existia a Coca-Cola, não existia algo tão gostoso que você goste hoje. O ápice da gostosura era o doce do mel. Então ele toma o mel, e ainda se alimentando do mel, daquilo que ele mais gostava, do que era mais doce, ele não encontrou aquilo que tanto procurava. Algumas pessoas não conseguem entender porque é que anda pelas ruas de São Paulo e fazem tantas coisas boas, e quando chega em casa e coloca a cabeça no travesseiro, vai perceber que ainda existe um vazio dentro do seu coração. Algumas pessoas andam se envolvendo com tantos homens, outros com tantas mulheres, e quando para a noite para dormir, percebe que ainda há um vazio dentro do seu interior. É porque não entenderam que a única coisa que pode preencher esse vazio é o Cristo Todo-Poderoso, o Deus de Israel na nossa vida. A história também vai dizer que, não encontrando aquilo que procurava no gosto do mel, ele já está cansado. Ele solta os braços, e quando solta os braços desolado, ele percebeu que dentre os seus dedos engalhava algumas flores ou algumas ervas. Logo ele amassou a erva em um ato natural. Quando ele amassou e trouxe ao seu nariz, ele percebeu que aquele cheiro estava dando uma direção para ele. Aonde era? No fundo do jardim. O que havia lá? Havia lá mirra. Então vai ele até o fundo do jardim e pegou essa erva e misturou com a mirra. Quando ele misturou, ele lembrou que há muito tempo atrás ele havia feito a mesma mistura, e naquele dia que ele havia misturado a mirra com ervas, ele havia encontrado uma moça em uma terra